Depois, eu conhecia as regras, sabia o que devia fazer, mas eu não fiz. Eu não pude. Eu fui compelido a ficar, compelido a desobedecer. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo Questionável, um projeto dentro de outro projeto idealizado por essa pessoa que vos fala, Denis Caetano, e por Vinícius Dias. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, então, primeiro Papo Questionável, o assunto vai ser exatamente sobre o projeto, não é, Denis? Exatamente, o projeto Os Questionáveis, onde a nossa ideia é justamente desdemonizar a palavra questionável, né? Acho que eu posso dizer assim, que é uma palavra que normalmente tem um péssimo sentido. Uma carga negativa, com certeza. E que, na verdade, acho que todos nós somos totalmente questionáveis, né? Então acho que é importante a gente falar disso. E eu espero que a galera que estiver ouvindo goste, né? De trocar essa ideia e que vocês troquem essa ideia diretamente com a gente também. Sim, isso é uma ideia da questão da palavra questionável. O nome em si veio da questão de nós questionarmos e sermos questionados. Então ele tem um duplo sentido, não é, Denis? Sim, tem a relação direta com as leis que a gente construiu, né? As leis pétreas de alguém que é questionável, que é a primeira. Você entender que você é questionável e questionar todas as suas certezas. A segunda lei diz que o mundo ao seu redor é totalmente questionável. Então você deve questionar as certezas do mundo ao seu redor. E a terceira lei é que o questionamento serve para construir pontes e não muros, né? Que eu acho que é a mais difícil. Porque normalmente quando alguém te questiona... Você vai em um modo de autodefesa. Você tenta criar um muro para se defender. Mas, na verdade, não. Você tem que criar realmente essa ponte para entender o ponto de vista da pessoa. Exatamente. Porque se você discorda da pessoa, para que você vai levantar um muro entre vocês dois? Você vai continuar discordando dela, né? Mas você pode entender o lado dela e eu acho que você deve entender as outras pessoas, principalmente quando você discorda delas. Sim, com certeza. O que está faltando hoje no mundo é exatamente esse tipo de ação. O pessoal está construindo cada vez mais muros, mais sociedades fechadas, grupos, né? E quando vem alguém de fora com um pensamento diferente, cultura diferente, né? A gente tem várias diferenças aí. A pessoa entra no modo de defesa. E isso, cara, é muito prejudicial, tanto para a pessoa, mas quanto para a sociedade. A gente está se isolando cada vez mais. Então é bom ser questionado e questionar. Você tem que criar ponte com pessoas, é o que está faltando. Ligações. Ponte é somente uma metáfora. Ligações. Assumir que nós somos totalmente questionáveis, acho que vai de encontro com o próprio ego, né? Porque você entender que você é uma pessoa questionável, que suas atitudes podem e devem ser questionadas, você está entendendo que você pode estar errado. Exatamente. É muito mais confortável você acreditar que não, cara, que você está com a verdade e que você luta pelo certo. Então, se você luta pelo certo, quem discorda de você está errado. Mas esse aqui é o problema, cara. A vida não é feita de, beleza, eu tô aqui confortável. Não. A vida te dá um tapa na cara. Se você não tomar esse tapa na cara o quanto antes, você vai ter um problema mais à frente. Você precisa estar realmente sempre sendo questionado, você tem que aceitar esse questionamento e tem que se melhorar como pessoa. Algo comum aqui no Ocidente que é a questão do dualismo, né? Eu acho que tem a ver com isso também. A gente sempre, culturalmente, nós do Ocidente, nós temos o costume de dividir entre mal e bom, certo e errado, e não necessariamente isso representa a realidade. Na verdade, no final das contas, são simplesmente pontos de vista. Exatamente, mas o que você falou é correto. A questão aí é os extremismos. É como se fosse uma questão binária. É um sim ou não. A vida não é somente sim ou não. Há um meio. Há o talvez. Há o porém. Há o no entanto. Entre o preto e o branco tem 50 tons de cinza. Tipo isso, exatamente. Então a gente não pode ver o mundo como sim ou não. Entre o sim ou não, você tem N formas de ver o mundo, de ver certas situações, analisar elas de uma forma crítica, não partidária, vamos dizer, sem viés, que infelizmente é o que realmente há muito hoje em dia, questão de ser extremamente polarizado, não se deixar ser questionado.
Ou você tá certo, ou você tá certo. Não é assim que funciona. É muito tentadora a ideia de que você defende o certo porque você vira o cavaleiro branco em cima de um cavalo branco, né? Defendendo a paz. E aí você tem carta branca para ir contra e fazer o que você quiser com quem discorda. Exatamente, mas vem aquela questão. Quem disse que é o certo? Exatamente. Na sua visão é o certo, sim. Ok, é a sua visão. Mas você tem que entender que há outras pessoas com visões diferentes, ideias diferentes de certo e errado. E é exatamente isso. A gente tem que compreender, questionar nós mesmos, questionar os outros e chegar ao meio termo. Ou às vezes nem chegar ao meio termo, simplesmente entender o ponto de vista. Na política, acho que é um exemplo muito claro, né? Se você dividir o Brasil no meio hoje, metade vai ter, grossamente falando, né? Metade vai ter um pensamento político, a outra metade vai ter outro. Desconsiderando as pessoas que tendem a não se enquadrar, mas pega no grupo que levanta bandeiras, você tem dois pensamentos convergentes. Eu vejo que as pessoas sempre tendem a pensar que ou um tá certo e é bom, e o outro tá errado e é mal. Sendo que, na verdade, não faz sentido você achar que metade do Brasil são pessoas de má índole mesmo e que elas não estão nem aí, ou que metade do Brasil são pessoas realmente burras. Não faz muito sentido biológico para mim. Acho que faz bem mais sentido você entender que metade do Brasil tem uma linha de raciocínio e metade do Brasil tem outra linha de raciocínio. E quando elas se chocam e ninguém quer escutar ninguém, vira o dualismo do bem e mal. E o polarização da questão de ideologia. E esse aqui é o problema, cara. Mas no Brasil, a questão de política é uma coisa ainda muito nova. A população ainda não está instruída o suficiente para realmente analisar a situação. Porque se eu, por acaso, votar em X, não vamos falar nomes, você automaticamente vai achar que a oposição está totalmente errada. Mas você não parou para analisar, às vezes, a oposição. Você foi porque, vou votar nesse cara e foda-se o resto. Perdão a linguagem, mas é basicamente isso que acontece. Tá virando time de futebol. Você é de um time e o outro tá totalmente errado. Não, mas espera aí, isso é questão diferente. Não há ideias, não há pensamentos por trás de time de futebol. Você gosta porque é o time que você torce, que é o time do seu coração. Você não trabalha de uma forma racional com o time de futebol. É uma paixão. Sim, política não pode ser paixão, tem que ser racional. E o problema é que muita gente leva como se fosse time de futebol. Isso acho que se deve por causa da dificuldade das pessoas se entenderem como questionáveis, né? Se alguém, acho que todos nós concordamos que se alguém diz que ela não é nada questionável, de que ela sempre está correta, essa pessoa mais errada do mundo. Então, logicamente, todo mundo deve entender que é questionável, pelo menos um pouco. Em algumas áreas mais, outras menos. Se você tem especialidade em uma área, você tende a ser um pouco menos questionável, mas você ainda é questionável porque você é humano. O que acontece, cara? A questão, hoje em dia, tá caindo mais na questão do individualismo. A galera hoje não tá nada propícia a aceitar ideias diferentes. É só você, foda-se o resto. Não é assim que trabalha. Tá, gente? Como sociedade, nós temos que entender os outros, trabalhar para os outros, não para nós mesmos. Se a gente quer viver numa sociedade igualitária, compreensiva, que é o que está faltando, e aceitar diferenças, saber que um tem um pensamento, outro tem um pensamento, que nós levamos, na verdade, como a questão do bem. Nós queremos o bem, isso é verdade. A forma como nós atingimos esse bem vai cair a questão da polarização. Tem uma frase interessante que uma amiga nossa me disse uma vez, que é: somos todos diferentes, mas o fato de sermos todos diferentes é o que faz com que sejamos iguais nesse sentido. Então é muito lógico que realmente cada um vai pensar de um jeito e que não necessariamente isso tem a ver com má índole ou nível de inteligência, tem muito mais a ver com construção de visão de mundo, que cada um teve a sua, porque cada um viveu a sua vida. A minha visão de mundo não pode ser igual à visão do Vinícius, porque a minha vida não foi a dele, eu não vi as coisas que ele viu e vice-versa. Experiências diferentes, mas é exatamente isso. Por ter experiências diferentes, nós temos que nos questionar. Porque às vezes a nossa experiência pode ter sido negativa e nós não sabemos. A gente absorve uma questão da nossa vida que nós levamos como certo. Quando você conversa com outra pessoa, cara, realmente, eu tenho vivido a minha vida de uma maneira ou com um pensamento que
não faz sentido. A sua forma de pensar realmente é interessante e eu vou absorver e aceitar. Então acho que é isso, né? Se você que tá ouvindo a gente, você concorda que somos todos questionáveis, que você é questionável, que eu sou questionável, que o Vinícius é questionável, que o maior ídolo da sua vida também é questionável, então acho que a gente tá no grupo certo de pessoas para trocar uma ideia. Se você acha que não, que tem alguém que não é questionável, alguém que realmente não tá certo, então acho que aqui realmente não vai ser lugar para você, né? Mas tenta ficar, tenta absorver, tenta mudar o pensamento, tente ser questionável e aceitar isso. E questionar os outros. Se você acha que alguém não é questionável, então questione a gente que tá dizendo isso, né? Exatamente, nós somos os questionáveis. Cara, então é isso, né? É isso aí. Aqui foi o Denis Caetano. E Vinícius Dias. Valeu, falou. Continue questionando tudo à sua volta. E agora estou aqui por sua causa, Sr. Anderson. Por sua causa, não sou mais um agente deste sistema. Por sua causa, eu mudei, estou desconectado. Sou um novo homem, por assim dizer. E como você também, aparentemente sou livre. Meus parabéns. Obrigado.